Primeiramente, eu vou falar sobre alguns conceitos importantes. Um deles é geração. A gente ouve falar muito na palavra sobre isso e tem dois significados que eu queria destacar. O primeiro significado diz respeito à geração ser os contemporâneos, as pessoas que convivem numa mesma época. Se tratando de uma família, seriam os filhos, os irmãos, todos aqueles ali são de uma geração, os pais são de outra geração, os netos são de outra geração. Então, é um povo de uma mesma época e a palavra de Deus normalmente, principalmente no Velho Testamento, trata muito sobre esse assunto. Isso é, então, só para a gente lembrar desse conceito. Agora tem um outro conceito que é importante, né? Que diz respeito à criação, diz respeito à produção. Então, a geração, no sentido daquilo que foi gerado. Nós somos uma nova geração. Nós fomos, na verdade, regenerados, fomos gerados de novo. Agora, não mais da carne, né, mas do Espírito. Então, o fato de sermos discípulos, o fato de carregarmos essa identidade dos nascidos de novo, de uma nova geração, significa de uma nova criação. Nós fomos, então, colocados para representar uma geração diferente que os nossos pais nos legaram. Então, eu cito dois textos aqui. O primeiro diz sobre isso, né, de a geração na questão de contemporâneo, Lucas 1:50. A sua misericórdia vai de geração em geração, então passa do pai para o filho, dos filhos dos filhos. E o Atos 17:28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, o legado que a gente vai falar, está ligado com essa questão da geração e está ligado tanto na questão do contemporâneo, quanto na questão de termos sido regenerados, termos sido gerados de uma nova raça. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Estou mudando de slide, talvez alguns demorem a aparecer, por isso eu vou um pouquinho mais devagar. Então, outro conceito que eu queria acrescentar é o conceito de herança, diferenciando de legado. Eu sei que no ramo do direito, das leis, isso tem um significado particular, eu não quero que vocês se preocupem com isso. Mas no ponto de vista da nossa vida, principalmente com o Senhor, né? A herança tem a ver com bens e costumes deixados para herdeiros. Exceto os bens, que a pessoa pode escolher herdar para alguém diferente do comum, né? As outras coisas a gente passa, querendo ou não querendo. Então, costumes, o jeito, uma série de falas, a nossa vida, a maneira como nós vivemos, como enfrentamos as situações, como tratamos as pessoas, como lidamos com o Senhor, isso tudo também vai passando de geração em geração. Isso é uma herança que a gente passa. O legado, ele é um pouquinho diferente. Na verdade, é algo mais intencional. São valores e missões confiados e transmitidos a outros para que estas coisas elas consigam ser reproduzidas nas gerações que vierem. Então, a herança, se eu morrer, as pessoas vão pegar os filhos, enfim, dependendo se a pessoa for muito rica, tem uma série de coisas. Mas o legado é algo que eu propositalmente quero trabalhar para deixar para que alguém assuma aquele valor, aquele propósito, aquela missão para a geração seguinte e que ele leve isso adiante. E é nesse sentido
que a palavra de Deus, creio que quer nos impulsionar, quer nos levar a pensar de uma forma mais específica. Muitas vezes nós somos ensinados muito sobre herança, que somos herdeiros e muitas coisas importantes, é verdade. Mas eu queria destacar, mais importante do que a herança nesse sentido, é o legado. Né? A responsabilidade que, como nascidos de novo, temos de transmitir a missão que o nosso novo Pai passou. Então, nós fomos regenerados pelo Senhor, no Espírito, ou seja, gerados numa nova raça, cujo nosso Pai agora é Deus, e esse Deus que tem uma missão, que tem um propósito, quer que nós adquiramos todos esses valores e esse estilo de viver para perpetuar a sua missão, o seu legado. Esse, então, é o objetivo que creio que a gente deve destacar mais do que ficar pensando em benefícios. Trouxe um texto para ilustrar, 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. É um exemplo de legado. A gente, nesse caso aqui, o Timóteo recebeu da mãe dele um legado e esta recebeu da mãe dela. Então, 3 gerações perpetuando, desenvolvendo, retransmitindo um legado. Tem um outro tipo de legado que está em 2 Timóteo 2,2, que fala que Paulo fala para Timóteo que da mesma maneira que você me ouviu sobre as coisas do Senhor, busca homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transmitir a outros. Uma outra maneira que o Senhor coloca em nós para transmitirmos legados. A gente vai passar para alguns homens para que eles sejam capazes de passar para outros e estes passar para mais adiante. Dois textos rapidinho que eu vou ler, Marcos 8:27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Esse primeiro texto aqui, Jesus, na verdade, não estava necessariamente preocupado em saber o que as pessoas estavam falando dele. Mas ele queria provocar ali uma conversa com os discípulos para ver o que os discípulos estavam ouvindo. E para ver também a reação dos discípulos, o que os próprios discípulos estariam vendo. Então, certamente, Jesus não se preocupava com a imagem dele, mas queria saber como os discípulos estavam enxergando tudo que estava acontecendo. Tem um outro texto importante, Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. A gente falando desse assunto todo de legado, eu quero trazer apenas um parêntese sobre a importância de um bom nome, de ser estimado, de entender e perceber qual o testemunho que estamos transmitindo, o que as pessoas estão vendo em nós. Aquilo que eu tenho de imagem sobre mim costuma ser muito melhor do que eu sou. A imagem que eu tenho, a não ser que eu tenha uma depressão, que eu seja um pessimista, eu costumo me achar muito mais coisa do que eu realmente sou diante das pessoas. Destaco aqui que a gente quer concentrar nas nossas relações, né? A
a gente prestar atenção em quem temos, como temos sido lidos, vistos pelos nossos irmãos, a igreja, a família, a sociedade também, os nossos filhos que são casados, e também os filhos, como seus pais têm te visto. Não é para a gente agora ficar perguntando um para o outro e fazer aí, contratar o Ibope, não é essa a ideia. A ideia é, eu realmente transmito alguma coisa. Quem eu sou para as pessoas, como elas me veem. Isso é uma coisa importante para a gente se preocupar. Pensando nos mais próximos, na nossa família, igreja, as relações mais íntimas, né? As pessoas pensam em nós, elas veem a imagem de gentileza, esforço, fidelidade, lealdade também, sabedoria. Essa imagem, esse é o testemunho que temos passado. Nosso nome, quando alguém ouve, é doce. As pessoas gostam de estar na nossa companhia. Elas espontaneamente nos honram com afeição, com presentes, com serviço. Ou as pessoas nos honram porque é um mandamento. Mas no final das contas, o nosso nome desce difícil, dá um desconforto. Eles pensam em grosseria, em egoísmo, teimosia, orgulho, mau humor, indiscrição, maledicência. Quando os outros falam a seu respeito, eles têm que apresentar desculpas pela sua conduta, têm que te defender muito para não ficar feio. Certamente que o objetivo aqui não é a gente agora ficar preocupado com o que as pessoas pensam de nós. Não é preocupação a palavra. Mas nós temos que ficar atentos sobre quem realmente temos sido vistos. Como temos sido avaliados. Que pessoa nós somos à vista dos demais. Dos irmãos, das pessoas mais próximas, da família nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Então, o nome, a reputação ou o testemunho, ele também está sujeito ao tempo. Então, à medida que o tempo passa, a gente pode batalhar para que o Senhor trabalhe em nós e a gente consiga melhorar o nosso testemunho. Também, se não fizermos muita coisa, isso pode estragar. E mesmo que no passado eu tenha feito 1 milhão de coisas maravilhosas, morrido pela minha família, suado, feito coisas assim dignas, inspiradoras, eu não posso ficar com as glórias do passado. Eu tenho que continuar desenvolvendo. De uma maneira, a salvação e tantas outras coisas como santidade não é algo que eu adquiri e agora está guardado no cofre e beleza, quando eu precisar usar, vai estar ali. Não, é algo que eu desenvolvo e eu tenho que, até o fim da minha vida, manter isso funcionando. Porque isso se perde. O testemunho se perde também. A reputação se perde também. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma visão sobre nós que não é a mesma que o próprio Deus tem, mesmo com a sua misericórdia. Claro que diante de Deus nós somos nada, mas muitas vezes a gente, por exemplo, tem expressões fortíssimas de que somos apaixonados pelo Senhor. Mas o próprio Senhor não sente isso.
talvez ele não está nos aprovando só porque nós temos um sentimento de paixão muito grande pelo Senhor. Porque a paixão precisa acompanhar a aprovação. Então, maravilhoso ter esse sentimento, mas ele precisa de uma aprovação do Senhor. Como que é a aprovação? É a gente sendo fiel a Ele, obedecendo, fazendo aquilo que lhe agrada. Aí a gente está fazendo as duas coisas serem compatíveis. Porque quando a gente ama, a gente vai fazer tudo para agradar aquele a quem a gente ama. Então é compatível. Mas só eu sou muito apaixonado pelo Senhor, mas eu sou infiel aqui, eu tenho ali uma série de práticas que têm desonrado o testemunho. Então, esse amor precisa ser ajustado. Não quer desanimar quem entende que é apaixonado pelo Senhor, mas quero que você preste atenção em qual régua você está usando. Porque precisa desenvolver, exercitar bastantes coisas para que aquilo que a gente diz e aquilo que o Senhor está vendo possa estar mais próximo. Está um exemplo, 2 Coríntios 8. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso. Então, lá o Paulo está falando, né, sobre um irmão que tinha um testemunho reconhecido e objeto de louvor no Evangelho, em várias igrejas. As igrejas, que eram várias cidades, escolheram esse irmão, inclusive, para acompanhar Paulo nas viagens. Então, destaca-se aqui que, assim, como é importante que a gente entenda a necessidade de que outro aqui tem que nos louvar, e não nós mesmos. Muitas vezes a gente quer um reconhecimento, mas a gente não inspira ninguém. A gente quer ser incluído em algumas coisas, mas a nossa vida não está edificando nada. E aqui quando há um testemunho, aí as coisas vão funcionar de uma maneira diferente. Então eu falo isso não para que o irmão fique triste, mas que o irmão entenda, para que nós, né, não percamos, eu também, todos nós, perder esse rumo. Que não importa o meu currículo, importa se eu continuo buscando louvar o Senhor, agradar o Senhor, imitar o Senhor, viver por Ele, mover por Ele. Que aí, isso aí, quando Ele achar importante, Ele vai despertar pessoas para me incluir naquilo que for importante. Então, não devo ficar chateado se eu não sou incluído em determinada situação, responsabilidade. Talvez eu deva pensar positivamente, não depressivamente. Poxa, talvez a maneira como eu tenho expressado a vida de Cristo ainda está muito insuficiente. Eu quero honrar o Senhor e aí eu vou me instruir mais, buscar mais, porque cada vez está mais difícil a gente ser profundo. Porque quando a gente tem uma dúvida, talvez alguns anos a gente ia na palavra e lia, pesquisava, e aí esse processo gera em nós uma profundidade. Hoje você vai no Google e obtém a resposta. Então, não tem profundidade. Logo, você vai esquecer daquela informação, daquele aprendizado, porque, na verdade, ele não foi exercitado para você adquirir. Foi de graça, apareceu e rapidinho sumiu. Então, são coisas importantes da gente reavaliar
porque o nosso objetivo é agradar ao Senhor e não devemos ficar melindrados, né, se de alguma maneira não estão lembrando a gente. O importante é que o Senhor esteja lembrando a gente. Bem, recebemos um legado do nosso novo dono, nosso pai, nosso irmão mais velho, e que é transmitir a missão dele, o propósito do Senhor. Esse legado, ele vem do testemunho também, principalmente. Esse testemunho vai dizer muito. Então, o que somos, o que falamos e o que praticamos, seja isso positivo ou negativo, isso vai gerar um legado. Mas o objetivo do discípulo é transmitir o legado do nosso Pai, o legado de Jesus. É viver e transmitir as virtudes de Jesus. 1 Pedro 2,9, para a gente lembrar qual é o nosso legado. Então, transmitiremos, mas nós deveremos sempre buscar a fidelidade para essa transmissão. Porque a gente ouve, a gente vive, e precisamos fazer isso com profundidade para que tenha clareza na hora de transmitir. Senão a gente tira uma cópia mal tirada, transmite essa cópia mal tirada, isso vai ser mal compreendido. E daqui a pouquinho vamos ter uma turma, uma geração, que se perdeu. O legado se esparramou, ficou bastante caricato, já não é como deveria. Eu trouxe só alguns exemplos de como a gente pode fazer isso na nossa vida, principalmente esses dias que estamos mais em casa. Então, acima de tudo, relacionar com o Senhor. Comunhão, obediência, intimidade com Ele são as prioridades para a gente receber, incorporar esse legado, isso mudar a nossa mente, isso mudar a nossa inclinação, mudar as coisas nas quais a gente se esforça. Então, vem pela comunhão, obediência e intimidade. Eu alerto com cuidado quando a nossa principal fonte de busca não é o próprio Senhor e sua palavra. A gente busca muito em pessoas, no YouTube ou em Google. Isso não vai sustentar. Não tem problema fazer isso. Isso não pode ser a fonte principal. Porque nós precisamos ter fundamentos, que é a pessoa de Jesus. A comunhão com Ele vai nos dar esse fundamento. Aí sim estaremos firmados em uma coisa sólida que pode resistir a situações como essa que estamos vivendo agora, de tanta dificuldade na nossa cultura, nos nossos dias. Se a gente precisa sempre de uma situação, uma pessoa, aí a gente já começa a diagnosticar um problema na nossa base. E começa a faltar as pessoas, que é uma realidade, a gente começa a ficar um pouquinho enfraquecido, ou muitas vezes muito enfraquecido, porque a nossa fonte tem sido pessoas. Então, a vida espiritual, o legado, a prática, a gente vai ver muito nas relações. Nos cônjuges, por exemplo. Então, são coisas que eu quero destacar para a gente observar, principalmente nesses dias. Muitos casais experimentam enorme sentimento antes do casamento e muito pouco depois que se casam. Então, a maioria de nós que casamos, os solteiros, precisam entender que isso vai acontecer com uma boa possibilidade se a gente não exercitar. Antes de casar é uma chama gigantesca. Aí depois que casa, aquele foguinho bem baixinho, dá uma baixada grande. Muitas vezes parece que o gás está acabando, dá um som e tal. Isso não é uma realidade, assim, isso não é uma regra. Isso é apenas um diagnóstico.
Acontece muito. Então, qual é o alerta? Deixar o gás sempre beleza e deixar essa chama sempre alta. Então, nada é mais importante para a gente conseguir transmitir, por exemplo, para os nossos filhos, que o amor entre os cônjuges, entre o pai e uma mãe, como isso tem que ser trabalhado. Então, temos boas oportunidades aqui. Outra coisa importante, com o tempo, as famílias, nesses dias, inclusive, né, de muita tecnologia, muitas famílias perdem a capacidade de se divertir, de rir, de brincar reunidas. Então, as coisas ficam tensas em casa. Há uma tendência da gente ficar muito de olho naquilo que está faltando, naquilo que não está no lugar, naquilo que o comportamento que não está adequado, e isso pode tornar a gente, o ambiente natural da casa, muito rígido. É baseado em regras, em tensões, no que falta. E por mais que precisamos ter regra e ordem, a casa deve ser lugar de paz. A nossa casa, para ser um lugar de refúgio, a gente tem que ministrar paz no nosso coração, no coração da esposa, no coração dos filhos. Hoje, vários filhos aqui já são adolescentes e adultos convertidos, então vocês não esperem só os pais gerarem isso. Então, pai está vendo que os filhos estão muito agitados e tal. Não fica só na regra, na cobrança, na tensão. Para, respira, chama para conversar, ministra paz. Filhos também podem fazer isso. Chama o seu pai, mãe. Eu estou sentindo que tenso, né? Vamos pedir ao Senhor não deixar isso crescer. São ações importantes para a gente fazer com que esse legado seja assimilado e transmitido. Ouse discernir o coração. Então, uma coisa importante quando estamos num relacionamento assim, principalmente em família, existe uma pergunta muito comum, né? Você, por exemplo, os pais, você precisa sair de novo hoje à noite, pai? Ou marido? Aí a gente precisa discernir melhor o que está sendo perguntado. Talvez esteja sendo perguntado assim: gostaria muito de estar com você hoje. Então, isso pode mudar a maneira como a gente trabalha a nossa agenda. Nós precisamos perceber as fragilidades e necessidades. Certamente existem responsabilidades, outras coisas envolvidas, mas é importante não perder esse foco. Uma outra coisa importante, né, principalmente para os pais, que a gente muitas vezes é tentado a falar, isso acaba sendo uma coisa herdada dos nossos pais e avós, né? Fizeram isso com a gente faz com os outros. A gente começa a contar aos nossos filhos como a gente era gente boa na idade dele. E o tanto de coisa que a gente fazia quando tinha tal idade. E o tanto de sucesso ou de... olha, na sua idade eu já fazia isso, na sua idade eu já tinha isso, na sua idade... Isso, se não for para impulsionar, se você não conseguir uma graça, não pedir uma graça, para usar isso para impulsionar, isso é uma opressão. Opressão. Coisa terrível. Não há sabedoria em comparações, nem falar que os tempos antigos eram melhores, como diz lá em Eclesiastes. Então, cobrança, comparações, critiquice é uma mania de criticar. Especialmente se não for seguida de encorajamento. Sempre magoa em vez de ajudar. Então, é mais uma coisa que a gente deve observar: o que compõe a nossa casa. Que tipo de ações e falas estão sendo ministradas nas nossas relações. Então,
Aqui é para a gente observar, prestar atenção, para não permitir que esse tipo de coisa domine o nosso ambiente. Porque a coisa mais importante que deve ter uma casa não é a ordem, simplesmente, mas é corações que possam ser tocados pelo Senhor Jesus e, consequentemente, pelos demais, pelas autoridades, pelos pais. Então, coração. Ore mais por você do que pelos outros. Ore mais para que você mude do que para Deus mude outras pessoas. Talvez isso caia naquele problema de que a gente olha para nós e os problemas que nós temos têm explicação, mas quando a gente olha para os outros, os problemas que eles têm são dignos de condenação, né? Por isso, essa é a natureza que está dentro de nós. Nós precisamos fazer com que a natureza do Senhor se manifeste aqui. E aí, por isso, eu preciso me enxergar pior dos pecadores. A minha oração tem que ser mais para que eu mude. Outra coisa importante sobre as relações são os momentos juntos. Então, esses momentos são aquilo que vão ficar registrado, por exemplo, na vida da sua família, daqui a 10, daqui a 20 anos. Aquelas coisas que a gente fez junto. As brincadeiras, os jogos, as conversas, os momentos que tivemos de intimidade, né? Então, por isso tem que tomar cuidado com as telas, com o celular. Hoje foi muito bom, essa quarentena foi muito bom, que nós zeramos 10 séries. Beleza. Porém, isso não constrói muita coisa. Pode ver uma sériezinha, mas não constrói tanta coisa quanto você desenvolver coisa de olho no olho, de brincar, interagir, de você estar junto, estar próximo. E a mesa, um capítulo à parte, né? Tanto das refeições, quanto das brincadeiras, dos jogos, das conversas, né? Isso vai gerar muita comunhão. Comunhão e mesa são coisas muito próximas. Então, é bom a gente reavaliar como a gente desenvolve essas nossas relações. O Salmo 78, de 3 a 7, eu vou ler. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Aqui está falando do legado. Então, não os encobriremos aos nossos filhos. Essa é a maior responsabilidade dos pais. É transmitir o legado do Senhor para os filhos. Não é que os filhos tenham um sucesso na vida profissional ou que os filhos sejam excelentes artistas ou qualquer outra coisa assim. Ou tenham um excelente casamento. Não, é que eles possam se entregar e amar o Senhor. Esse é o legado. Então, não encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Então passamos a nossos filhos para que eles passem aos seus netos. Isso exige a gente incorporar esse estilo de vida. Viver, mover, sermos transformados por isso. E aí, quando a gente transmite, que não é como talvez o muçulmano que senta e repete a lei 1 milhão de vezes, mas seja como aplica a lei na nossa vida 1 milhão de vezes. Para que pusessem em Deus a sua esperança, esse é um objetivo. E não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então aqui mostra a geração e mostra o legado. Queria terminar
animando os irmãos a que assim, essas palavras que eu estou compartilhando, eu não estou ensinando, ou seja, eu estou observando para também praticar, eu ainda preciso alcançar várias coisas, mas essa é a palavra que eu quero que nos anime. A semente do reino que caiu na boa terra, o Senhor nos torne boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, que seja isso que aconteça em cada um dos nossos corações.